Hoje vamos falar um pouco sobre inclusão produtiva. Muito tem se ouvido falar sobre as questões de geração de trabalho, emprego e renda, e nos últimos anos, os diversos governos têm desenvolvido políticas públicas com o objetivo de proporcionar às pessoas em vulnerabilidade econômica e social o acesso a mecanismos que possibilitem sua inserção, como empreendedores ou empregados, na produção de bens e serviços. Inclusão produtiva nada mais é do que um conjunto de ações qualificadas que promovem o acesso ao mundo do trabalho de forma decente e digna. Em 2014, o IBGE inseriu um suplemento Inclusão Produtiva da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, que demonstrou que todas as unidades da federação desenvolveram ações, programas ou projetos de inclusão produtiva. Quando considerados os 5.570 municípios, 98,7% declararam executar pelo menos uma ação de inclusão produtiva. É fácil compreender que nem todos os cidadãos tiveram as mesmas oportunidades, principalmente quando pensamos em acesso e permanência na escola e experiências profissionais. Essa distribuição desigual de oportunidades, que tem caráter histórico e estrutural no Brasil, produz efeitos perversos sobre a vida das pessoas. Mais ainda, quando se trata do mundo do trabalho, em que a capacidade de acessar empregos bons ou empreendimentos formais bem-sucedidos está diretamente relacionada a uma boa qualificação técnico-profissional. Conforme definido pelo IBGE, o principal objetivo da inclusão produtiva é proporcionar aos cidadãos em situação de vulnerabilidade o acesso aos mecanismos que possibilitem sua inserção formal, como empreendedores ou empregados, na produção de bens e serviços. Assim, sejam como aprendizes, empregados ou empreendedores, a inclusão produtiva agrega todos os processos que incentivam a formação de cidadãos para integrá-los ao mundo do trabalho, lhes proporcionando, acima de tudo, autonomia. As ações e projetos de apoio à inclusão produtiva são divididas estrategicamente segundo o público-alvo priorizado, podendo ser denominadas como inclusão produtiva urbana ou inclusão produtiva rural. A inclusão produtiva urbana refere-se àquelas ações que buscam qualificar e possibilitar o desenvolvimento e inserção no mercado formal de trabalho do cidadão que vive em zona urbana. Assim, são disponibilizados instrumentos voltados para que esse trabalhador possa acessar os tipos de oportunidades que são características do ambiente urbano. São classificadas como ações de inclusão produtiva urbana: qualificação profissional, intermediação de mão de obra, mobilização e sensibilização para cursos de qualificação profissional, fomento a empreendimentos individuais e coletivos urbanos, assistência técnico-gerencial a empreendimentos individuais e coletivos urbanos, incubação de empreendimentos, fomento ao artesanato, doação de equipamentos ou kit básico para desempenho do trabalho. Já a inclusão produtiva rural refere-se àquelas ações que também buscam qualificar e possibilitar o desenvolvimento e inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, mas com foco nas condições do ambiente rural. Assim, os programas desenvolvidos estão voltados às oportunidades de emprego e trabalho que caracterizam o meio rural. Assistência técnica e extensão rural. Fomento a atividades produtivas. Acesso a crédito e ao seguro rural. Aquisição ou empréstimos de tratores e implementos agrícolas. Doação de sementes ou matrizes de pequenos animais. Aquisição de alimentos para atender demandas regulares de restaurantes universitários, presídios, hospitais, entre outros. Apoio a transporte, armazenagem, comercialização e distribuição de alimentos. Você sabia que em 2014, segundo a Munic, foi possível observar que das atividades de inclusão produtiva urbana, mais de 86% dos municípios ofertavam cursos de qualificação ou capacitação. Aproximadamente 78% dos municípios faziam intermediação de mão de obra e mais de 75% dos municípios ofereciam algum tipo de qualificação profissional. Já em relação às iniciativas de inclusão produtiva rural, mais de 84% dos municípios realizavam ações de aquisição de alimentos pelo PAA ou PENAI. Quase 79% realizavam ações de assistência técnica e extensão rural. E 75% aproximadamente realizavam ações de fomento a atividades produtivas. Tanto organizações públicas quanto privadas, com ou sem fins lucrativos, podem realizar ações de incentivo à inclusão produtiva.
Alguns programas de inclusão produtiva urbana foram desenvolvidos pelo governo federal, como estratégias de superação da extrema pobreza no Plano Brasil Sem Miséria, e baseiam-se na promoção do acesso ao emprego via qualificação profissional e intermediação de mão de obra, no empreendedor individual e no trabalho associativo, por meio de microempreendedorismo individual e da economia solidária, apoiados em serviços de formalização, assistência técnica e de acesso ao microcrédito produtivo orientado. Vamos conhecer algumas iniciativas? O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, tem como objetivo oferecer educação profissional e técnica através do aumento do número de vagas, ampliação de instituições pelo país e bolsa de estudos aos interessados. Assim, são ofertados cursos voltados à inserção no mercado de trabalho em instituições reconhecidas por sua excelência em qualificação, como, por exemplo, as unidades do Sistema Nacional de Aprendizagem, SENAC e SENAI, e a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, Acessuas Trabalho, tem como objetivo promover acesso dos usuários da política pública de assistência social ao mundo do trabalho. Para tanto, prevê o cofinanciamento a municípios para execução de ações de articulação, mobilização, encaminhamento ao mundo do trabalho, acompanhamento e monitoramento da trajetória, tendo como prioridade pessoas inscritas no CadÚnico e outros públicos prioritários das políticas do MDS. Como atribuições da assistência social, podemos citar identificação do público prioritário, articulação de parcerias com órgãos e entidades governamentais e não governamentais que ofertem cursos de qualificação profissional e encaminhamento para outras políticas públicas, visando a superação da situação de vulnerabilidade, parceria com setores de saúde, educação, desenvolvimento econômico e outros. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, promove a inserção do trabalhador no mercado de trabalho por intermédio da captação de vagas junto a empresas e do encaminhamento de trabalhadores cadastrados nas agências do SINE às vagas identificadas. Além disso, facilita o acesso dos trabalhadores a cursos de qualificação profissional. Em relação à economia solidária, o Ministério do Trabalho dispõe de diversos programas e ações que fortalecem os empreendimentos coletivos para a produção, comercialização e consumo, visando a emancipação dos cidadãos. Os principais programas são: Programa de Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária, que tem como objetivo fomentar e fortalecer empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação em cadeias de produção, comercialização e consumo. O Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares, o PRONINC, tem por objetivo apoiar as iniciativas de incubadoras de empreendimentos econômicos solidários sediadas em universidades. O empreendedorismo individual, com a abertura de pequenos negócios próprios, representa outro meio de inclusão produtiva das famílias. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, auxilia a formalização dos micro e pequenos empresários por meio de ações de assessoria técnica, capacitação e planejamento do negócio. Oferta ações de assessoramento para os microempreendedores individuais, MEI, incluindo beneficiários do programa Bolsa Família. O Programa de Oferta de Microcrédito Produtivo Orientado, sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, tem como objetivos incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares, disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado, oferecer apoio técnico às instituições de microcrédito produtivo orientado, com vistas ao fortalecimento institucional destas para a prestação de serviços aos empreendedores populares. O microcrédito opera com taxas reduzidas de juros e exigências de garantia mais simples em relação às praticadas no mercado, e o programa oferece assistência em parceria com bancos públicos. Já os programas de inclusão produtiva rural fazem frente ao conjunto de vulnerabilidades presentes no meio rural, como insegurança alimentar e falta de estrutura básica de água e eletricidade. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais é um programa de transferência de renda, coordenado pelo MDSA e MDA, tendo como principais objetivos: estruturar atividades produtivas dos beneficiários, com vistas à inclusão produtiva e promoção da segurança alimentar e nutricional, contribuir para o incremento da renda dos beneficiários, a partir da geração de excedentes nas atividades produtivas apoiadas e estimular atividades produtivas sustentáveis e agroecológicas.
O programa tem como beneficiários famílias em situações de extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. Para participar, as famílias precisam atender a alguns critérios: exercer atividades de agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores, ou pertencer a comunidades tradicionais e povos indígenas. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, promove o acesso à alimentação e o incentivo da agricultura familiar, permitindo assim que o governo federal compre a produção de agricultores familiares sem necessidade de licitação, encaminhando a produção para pessoas em situações de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial. A execução do programa pode ser feita por meio das modalidades de compra com doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, incentivo à produção e ao consumo de leite, compra institucional e aquisição de sementes. O Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, é uma linha de crédito que oferece condições especiais para que os trabalhadores rurais com pouca ou sem terra possam comprar um imóvel rural por meio de financiamento público. Parte do recurso pode ser usado na infraestrutura necessária para a produção e pagamento de serviços de assistência técnica e extensão rural. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, tem como principal objetivo financiar projetos individuais ou coletivos capazes de gerar renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Com as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, o PRONAF possui 13 linhas de crédito específicas, que variam de acordo com a especificidade do tipo de investimento que o produtor pretende fazer. O Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, PGPAF, garante preços para os tomadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Agora que você conhece mais detalhadamente as mais importantes ferramentas de inclusão produtiva do governo federal, você compreende a importância desse tipo de ação no combate à pobreza. A pobreza não é apenas produto da falta de acesso a uma renda que permite um padrão mínimo de consumo, mas sim produto de um conjunto de variantes que alimentam um ciclo onde a falta de conhecimento e a falta de poder se repetem por gerações conformadas, apáticas, por vezes revoltadas e até violentas. É resultado da incapacidade histórica de aproveitar oportunidades existentes ou da incapacidade de descobrir e criar oportunidades onde elas aparentemente não existem por medo do fracasso, tão presente na vida das famílias mais pobres. Combater a pobreza é, além de ofertar a essa população os serviços sociais básicos, possibilitar o resgate de sua confiança em si mesmo. Confiança na possibilidade de sonhar com um futuro melhor e em sua capacidade de criar o seu próprio desenvolvimento. Ao promover a capacitação, a formalização, o empreendedorismo, o apoio técnico, o aumento da produção e o acesso ao crédito, dá-se a possibilidade da segurança econômica, da melhoria de qualidade de vida e de esperança no futuro.